Olá, brasileiros. Eu sou a Cibele Laura e estou aqui assistindo, lendo algumas coisas envolvendo os últimos acontecimentos entre Estados Unidos e Coreia do Norte. Muita coisa, muito sensacionalismo também, muita coisa imprecisa, muita parcialidade. E então me deparei com este vídeo aqui do canal Caçando o Verbo e resolvi fazer uma análise do vídeo, das observações que o cara fez. Vou tocar aqui o vídeo e vou fazendo as minhas pausas conforme for necessário. Pessoal, eu me pergunto o que falta para acontecer a Terceira Guerra Mundial. Na manhã desta terça-feira, mais ou menos 5h50 da madrugada, o ditador da Coreia do Norte, aquele gordinho amalucado, como já ficou apelidado. Primeiramente, já começa o sensacionalismo, né? Falando que daí vai sair a Terceira Guerra Mundial, como se realmente a Coreia do Norte fosse a grande ameaça do mundo e os Estados Unidos, que se consideram a polícia do mundo, tivesse que intervir e fazer alguma coisa, e daí sairia a próxima grande guerra, como aconteceu contra a Alemanha nazista e blá, 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 blá. A gente já viu essa história, a gente já conhece esse filme. Outra coisa, tratar o líder deste país de ditador, todo mundo fala mesmo, né? E tudo bem, né? Não vou nem entrar nesse mérito. Mas tratá-lo como um doido, como um louco. Gaddafi era chamado de cachorro louco. Então é o modus operandi de difamação de toda a imprensa estadunidense, ocidental, que chega no ouvido dessa gente, que tem canal no YouTube, e começa a reproduzir aquilo que ouve da imprensa ocidental, que está aí para defender os interesses dos Estados Unidos. Então, aí já começa o sensacionalismo misturado com aquela redução básica que eles dão em líderes que são contra os Estados Unidos. Aprontou mais uma. Ele simplesmente disparou um míssil em direção ao Japão. Esse míssil percorreu aproximadamente 2.700 quilômetros, vindo cair mais ou menos a 1.080 quilômetros após a costa do Japão aqui. Conforme esse cara fala, do jeito que ele fala, parece que o Kim Jong-un simplesmente levantou de manhã, né, naquele dia e falou assim, vamos jogar uma bomba lá no Japão, vamos aprontar uma, porque hoje eu tô doidão e eu vou jogar uma bomba lá no Japão, que vai percorrer, vai passar por cima do Japão, ou quem sabe eu quero atingir mesmo o Japão, mas errou. Dá a impressão que é isso, sabe? E a coisa não é bem assim. Eu vou usar até uma fonte aqui para vocês, da grande mídia, para não dizer que eu estou usando fonte comunista, esquerdista, enfim. Então aqui, G1, tá? G1. As manobras entre Estados Unidos e Coreia do Sul, e que às vezes incluem o Japão, costumam gerar fortes protestos da Coreia do Norte, já que o regime de Kim Jong-un as considera uma simulação de uma invasão a seu território e as utiliza como justificativa para seus testes armamentistas. Ou seja, ele simplesmente do nada falou assim, não, eu vou jogar bomba no Japão. Não, houve uma atividade envolvendo a Coreia do Sul, que às vezes inclui o Japão, que perturbou, que ele considera como invasão. E a gente sabe muito bem que os Estados Unidos são expansionistas, são folgados, invadem o mar de tudo quanto é de todo quanto é país do mundo, não respeita ninguém. É o país que mais investe em força militar do mundo, é o país que mais pressiona, é o país que tem mais base militar no mundo.
Não é a Coreia do Norte que é a ameaça a uma terceira guerra mundial. Muito pelo contrário. A gente sabe muito bem qual é a grande ameaça do mundo. E a Coreia do Norte ainda foi boazinha, porque o míssil passou por cima. Os Estados Unidos, quando meteram 2 bombas no Japão, não erraram não, tá? Acertaram o alvo e muito bem. E fez todo o estrago que a gente conhece das bombas de Hiroshima e Nagasaki. Então, quem que são os maus de verdade nessa história? Os norte-coreanos ou os estadunidenses? Contar do Cabo de Amaribo, 1.080 quilômetros. Ele passou a 550 quilômetros de altura por cima do Japão. Obviamente, todo o Japão ficou alarmado. E mais uma demonstração de loucura do ditador, mas é uma loucura controlada, uma loucura programada, porque ele está... É uma loucura, mas é uma loucura programada, controlada? Peraí. Não entendi. É uma loucura, mas é uma loucura que ele programou? Não é loucura, é resposta. E os Estados Unidos merecem respostas assim, através dos seus aliados. Porque o Japão, infelizmente, se vendeu e é aliado a este país que jogou 2 bombas, cujas sequelas eles vivem até hoje. Quem já leu O Japão que Sabe Dizer Não, entende muito bem do que eu estou falando. Infelizmente, hoje o Japão não sabe dizer não. O Japão diz sim. E se a Coreia do Norte faz isso, é em resposta à atividade de guerra dos Estados Unidos, e não do Japão, e não da Coreia do Sul. Está fazendo mais uma vez uma demonstração de que está disposto a tudo. A Coreia do Norte está... Não é a Coreia do Norte que está fazendo demonstração de que está disposto a tudo. É os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão e sempre estiveram dispostos a tudo. E se metem em tudo quanto é tipo de lugar. Agora eu pergunto para você, quantas bases militares tem a Coreia do Norte em volta do mundo? O ditador, que vocês adoram chamar de ditador, todo mundo que é contra as imposições dos Estados Unidos, quantas bases militares ele tem aí espalhado pelo mundo? Agora vamos ver quantas bases militares tem os Estados Unidos. Por acaso foi ele que inventou um monte de mentira e invadiu o Iraque? Contra a ONU, inclusive. A última invasão dos Estados Unidos ao Iraque foi contra a ONU. Nenhum país aprovou aquilo, a não ser a amiguinha, a irmã diabólica Inglaterra, e o Canadá ou a Austrália, não me lembro direito. Mas o mundo inteiro ficou contra aquela invasão, embasada em mentiras. E depois essas mentiras foram reveladas. E era assim também. Saddam Hussein, ditador sanguinário, cruento. Só que o Saddam Hussein não queria mais vender petróleo em dólares. Queria vender petróleo em euro. E isso foi a gota d'água para os Estados Unidos, que precisa manter a sua moeda através dos petrodólares. E fizeram toda aquela mentira cumprindo uma agenda pós 11 de setembro, que era a invasão de alguns países daquela região, incluindo a Síria e, por último, o Irã. Aí não conseguiram, né? Chegou na Síria, o Bashar al-Assad pediu ajuda da coalizão, China e Rússia, e foi barrado ali, porque os Estados Unidos são covardes. Eles mexem com peixe pequeno. Eles não mexem com peixe grande. Eles jogaram as bombas de Hiroshima e Nagasaki, para pressionar, para demonstração de força contra a União Soviética. Mas não jogou bomba na União Soviética. E nunca vai fazer isso. Os Estados Unidos nunca vão bater de frente com esses grandes. Vão guerrear na casa dos outros. Vão fazer pressão nos pequenos. Nos grandes, não. Está aqui numa região considerada explosiva, e se a Terceira Guerra Mundial está para acontecer, esse é o provável local do início dela, apesar de nós ter... Bom,
os sensacionalistas já diziam que a Terceira Guerra Mundial ia sair ali do Oriente Médio. Não vai sair do Oriente Médio porque os Estados Unidos, enfim, era toda aquela repercussão com o que estava acontecendo na Síria, e eu sempre falei de forma muito calma, não vai ter Terceira Guerra Mundial coisíssima nenhuma, porque as nações hegemônicas, elas não são autodestrutivas. Elas vão sempre no inimigo menor. No caso, eles tentaram, né, com o Estado Islâmico. Mas aí, como esbarrou nos interesses da China e da Rússia, a coisa não colou, não deu muito certo, não. E os Estados Unidos, para manter a sua força militar, eles precisam desses inimigos. Sempre criam inimigos assim. Sempre vão lá na casa dos outros, encher o saco, provocar. Os Estados Unidos são uma nação provocativa. Eles provocam todo mundo, o tempo todo. E aí os mais frouxos calam a boca. Mas nem todo mundo é frouxo. O Gaddafi não foi. O Bashar al-Assad não é. Vamos lá, vamos continuar aqui. Temos vários locais no mundo que estão em guerra. E, inclusive, nós temos aqui a Venezuela ao nosso norte, em vias de enfrentar os Estados Unidos. Vocês viram o armamento de vários milhares ou talvez até milhão de civis dentro daquele país, mas também não é o tema, eu voltarei no... A Venezuela tá para travar uma guerra com os Estados Unidos? Não. Não, a Venezuela tá quieta no canto dela. Arrumando, discutindo, arrumando a casa. Quem está querendo caçar guerra com a Venezuela é os Estados Unidos. Ué, não foi esse louco aqui que disse que não descarta a possibilidade de intervenção militar na Venezuela? Ou foi o Maduro que falou que ia invadir os Estados Unidos? Então, pera lá. Estados Unidos estão querendo invadir a Venezuela. E a gente sabe muito bem por quê. Porque a Venezuela tem petróleo. E os Estados Unidos querem retomar a sua total liderança em sua zona de influência. Vídeo só para tratar disso. Falando ainda da Coreia do Norte, vocês vejam que a Coreia do Sul da Coreia do Norte. A Coreia do Norte evidentemente está... Bom, eu fiz uma pausa aqui porque minha internet travou. E ele fala que Seul está muito perto da fronteira com a Coreia do Norte, né? Aqui Pyongyang e aqui Seul. Vamos lá. Toda preparada para um holocausto nuclear. Óbvio, holocausto que os nuclear. Ditadores comunistas não têm lá muito amor ao seu povo, né? O povo comunista é um povo escravizado. Também vimos aí na Venezuela que uma boa parcela da população comunista sempre está disposta a defender o seu líder, porque ele sofre uma verdadeira lavagem cerebral. Ah, esse daí é o clássico, né? Esse daí é o clássico de quem vê comunismo até no zóio do nabo da mãe. Esse daí é o clássico. Quer dizer, então, que se o povo está disposto a defender o seu líder, porque, né, de repente é porque o líder é bom para eles. De repente, né? Você nunca te passou pela cabeça isso? Aí o povo sofreu uma lavagem cerebral comunista. Porque os ditadores comunistas são sanguinários. Mas peraí, eles não gostam do povo deles, né? Eles não estão nem aí. Mas peraí, vamos pensar. Você lembra do Reagan, o presidente estadunidense, que comprava droga, cocaína, da Colômbia? E a CIA transportava para os Estados Unidos, para essa droga ser vendida nos Estados Unidos? Vocês lembram disso daí? Ou o cara aqui do canal, que eu nem sei como é que é o nome desse cidadão. Você lembra dessa passagem da história oficial? Isso daí não é boato não é teoria comunista não, tá? O Reagan comprava droga na Colômbia, mandava para os Estados Unidos, a CIA transportava essa droga até os Estados Unidos para envenenar, para viciar estadunidenses, o seu próprio povo, para eles financiarem os contras na Nicarágua e obstar a Revolução Sandinista. Vocês não lembram disso, não?
Então quer dizer que é o ditador comunista que é um sanguinário. E os estadunidenses, enfim, os ocidentais aí, né, que são presidentes numa democracia, esses amam o povo, amam bastante. Aí você, de repente, vai dar uma estudadinha, tá? Vai dar uma estudadinha sobre o que os presidentes ocidentais fazem com o próprio povo. Olha aí pro nosso Michel Temer, só fudendo o povo. Lavagem cerebral sofreu essa gente que foi bater panela e hoje não dá um pio. Lavagem cerebral sofreu aqueles jovens que foram para as ruas por 20 centavos e agora se cala diante de toda perda de direitos do brasileiro. Isso sim é lavagem cerebral. Então não esperem que, se ocorrer uma invasão por terra na Coreia do Norte, não aconteceria uma defesa maciça do próprio povo ao ditador, que muitos deles consideram como um deus. Nós temos aqui... Deve ser porque o ditador é bom para eles, né? Você nunca passou pela sua cabeça, você não aventa essa possibilidade do ditador ser bom para o seu povo? Nunca te passou pela cabeça isso? Rússia, né? Esse pedaço aqui é a Rússia. Então nós vemos ela encostando aqui na Coreia do Norte. Esse lado aqui já é a China. A China, cada vez que a Coreia do Norte faz uma pataquada, pede paciência ao mundo. Por um lado ela... A China pede paciência ao mundo mesmo, né? Por quê? Por que será? Bom, vamos ao mapa do Japão. Os Estados Unidos, que invadem o mundo inteiro, que tem uma força muito contundente militar, que é porta-avião. Os Estados Unidos são o país que mais tem porta-aviões, que é uma grande força de guerra aí, de dominação dos mares, dos oceanos. E, junto com o Japão, os Estados Unidos mantêm uma força militar, um contingente militar, inclusive um porta-avião aqui, ó, na ilha de Okinawa, aqui, ó, apontado para onde? Para a China. E só a Coreia do Norte que pode dissuadir essa força militar em Okinawa. Então você acha que a China vai apoiar a megalomania dos Estados Unidos, enfim, essa ideia dos estadunidenses de serem a polícia do mundo? Não. A China vai ajudar a Coreia do Norte. Eu tenho para mim que a Coreia do Norte é um braço militar chinês e, com toda a razão do mundo, a China é fronteira com a China, é fronteira com a Rússia. E nem a China e nem a Rússia se incomodam. Às vezes o Putin dá uma declaração ou outra a respeito, mas eles não se incomodam de fato com a Coreia do Norte, porque a Coreia do Norte não é uma ameaça. Se fosse uma ameaça, pode ter certeza que o governo de Pequim ia tomar providências, e de Moscou também. Mas não é uma ameaça. É uma ameaça para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos sabem que a Coreia do Norte tem um poder de dissuasão muito grande dessa força militar em conjunto com o Japão. Gente, isso daí é uma questão de estratégia. A China não vai permitir que os Estados Unidos invadam a Coreia do Norte e nem vai fazer absolutamente nada contra a Coreia do Norte. Se um dia isso acontecer, os Estados Unidos intervirem de fato na Coreia do Norte, é porque a China e a Rússia permitiram. E aí eles vão entrar num acordo com relação a essa força militar que fica aqui na ilha de Okinawa. E não sou eu que estou falando isso não, tá? Vocês acessem esse vídeo aqui, ex-embaixador do Brasil na Coreia do Norte, é uma entrevista bem interessante, e ele conta tudo isso, ele fala como é de fato, como ele falou, né, porque eu acho que ele já é falecido, ele faleceu há uns tempos atrás. Eles comiam a selga com o nabo azedo. A selga, aquela coisa parecida folha com de alface, acelga, né? Sim. Bom, assistam, ele explica
tudo sobre a Coreia do Norte, foi embaixador brasileiro dentro da Coreia do Norte, e ele nesse vídeo fala, são duas partes, se eu não me engano, ele fala sobre a questão da ilha de Okinawa, do porta-avião estacionado na ilha de Okinawa, e que só a Coreia do Norte pode dissuadir. E que essa força militar que está estacionada aqui pode acabar com boa parte da China. É uma questão de estratégia. Essa gente faz análise sem entender de coisíssima nenhuma, fica repetindo o senso comum da mídia, dessa mídia comprada ocidental. Ela morde, por outra ela sopra. Aqui nós temos... Que morde, assopra. O cara não tem nem noção do que está falando. Tem nem noção do que está falando. E as pessoas seguem esse tipo de canal. Como também a Coreia do Sul. E mais abaixo, outros países que são aliados da América do Norte. É evidente que esse disparo de míssil efetuado pela Coreia do Norte só queria demonstrar que ela tem poder de alcance de qualquer... Ué, e tem que demonstrar poder, sim. Os Estados Unidos saem da casa do caralho para encher o saco dos outros, para invadir, para demonstração de poder. E a Coreia do Norte não pode fazer isso? E o que os Estados Unidos fizeram no Iraque? O que os Estados Unidos fazem mundo afora? Não é demonstração de poder? Olha, gente, eu vou parar por aqui, porque já 21 minutos, mas enfim, esses canais que fazem análise de guerra, análise que vê comunismo até na careca do pai, esses canais, eles repetem senso comum, eles não fazem uma análise profunda da questão. E ficam encontrando quem é o bonzinho e quem é o mauzinho. E a Coreia do Norte é o mauzinho da história. E os Estados Unidos, a polícia do mundo, que eles se acham, né, desde a ideia megalomania do Destino Manifesto, eles se acham assim no poder de fazer o que querem com o mundo inteiro. Estão aí criando caso com a Venezuela, criando caso com a Coreia do Norte, criando caso com a Síria, criam caso em tudo quanto é tipo de lugar. Então, eu não estou falando que a Coreia do Norte é um país perfeito, não. Não é, e é fechada desse jeito justamente por causa dos Estados Unidos. Se não fossem os Estados Unidos, a Coreia do Norte não seria tão fechada assim. Se não fossem os Estados Unidos, Cuba não existiria desse modo como é. Ué, Cuba é do jeito que é, e as pessoas criticam Cuba por causa dos Estados Unidos. Há quantos anos sofre sanções dos Estados Unidos, sanções agressivas, porque os Estados Unidos sempre consideraram Cuba como uma antessala deles. A história de Cuba está atravessada pelo domínio dos Estados Unidos. Quando Cuba se tornou independente da Espanha, e a Espanha foi passar as armas para os cubanos, os estadunidenses tomaram a frente e falaram, não, agora vocês passam as armas para a gente, porque agora a Cuba é da gente. E Cuba teve que lutar muito, tanto que o Fidel Castro, ele considera que a Revolução Cubana começou ali, quando Cuba, na Guerra de 10 anos, que Cuba lutou contra o domínio espanhol e depois lutou contra o domínio dos Estados Unidos. A Revolução Cubana é um processo histórico de muito tempo. As pessoas perguntam para mim, mas você defende Fidel Castro? Você é comunista. É aquele pensamento monocromático, ou isto ou aquilo. Eu não estou nem aí que ele é comunista ou não. Ele é um nacionalista. A Revolução Cubana foi, em primeiro lugar, uma revolução nacionalista. Contra o colonialismo, contra o jugo dos Estados Unidos, contra o expansionismo. Essa ideia de que os Estados Unidos, eles são os donos do mundo. Porto Rico não lutou. Porto Rico se entregou. E agora que eles estão diante aí de um calote da dívida, quebrados, sempre estiveram, né? Sempre estiveram à sombra dos Estados Unidos, mas nunca foram ajudados pelos Estados Unidos. E agora que está numa crise debitocrata, como todos os países que não são desenvolvidos estão também, inclusive o Brasil, que está aí para dar o calote na dívida, os Estados Unidos não ajudaram, não mandaram um pacote de ajuda, não fizeram absolutamente nada. Para os Estados Unidos,
Nós somos meras colônias. Existimos para sustentá-los. Esse pensamento de que a colônia existe para sustentar a metrópole é atual. E os Estados Unidos, eles se acham os donos do mundo. Então, sabe, a questão não é de quem é bonzinho e de quem é mauzinho na história. A questão é que as pessoas se defendem como podem. Os líderes se defendem como podem. Gaddafi fez o que pôde, Fidel fez o que pôde, Maduro está fazendo o que pode. A Coreia do Norte está fazendo o que pode. A China também faz. Só que a China tem um poder muito grande. Porque a China é um dos países hegemônicos que podem ter bomba à vontade. E tem direito a veto no Conselho de Segurança da ONU. A China é gigante, a Rússia é gigante. E por isso que os Estados Unidos não batem de frente com esses países. Porque embora os Estados Unidos eles tenham muita força militar, eles são militar e econômica, os Estados Unidos são uma nação jovem ainda. Essas nações, Rússia, China, têm história de resistência. A China é história de resistência, de defesa. E os Estados Unidos são covardes, extremamente covardes. Bom, era isso que eu queria falar para vocês. Até mais.